Paz, irmãos. Paz, irmãos. Nós vamos ministrar nessa noite a segunda mensagem da série dos 40 dias no Evangelho de Mateus, praticando o grande mandamento e a grande comissão de Jesus. Tá dando certo aí, João? Então tá. Hoje nós temos como tema o chamado de Jesus. Mas antes da gente introduzir na palavra, eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque estamos aqui na tua casa. Obrigada pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigada porque o Senhor já tocou no nosso coração. Podemos sentir a tua presença. Senhor, nós pedimos que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados agora, Senhor, para a tua presença. Senhor, tudo que vai ser ministrado aqui, que a tua palavra diz que ela não volta vazia, mas que encontre repouso, que encontre lugar no nosso coração e que, principalmente, Senhor, seja uma palavra que gere muitos frutos na nossa vida e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Se nós pudéssemos escolher uma palavra, um tema principal, assim, de toda a pregação de Jesus em relação ao tempo que ele esteve aqui na Terra, com certeza, eu creio que seria, esse tema, essa palavra seria arrependimento. Quem estava aqui no domingo passado, eu acredito que foi ministrado sobre João Batista. Foi o pastor que ministrou a palavra. Quando a gente ouve a palavra arrependimento e a gente pensa num personagem da Bíblia, a gente lembra de João Batista, que pregava o arrependimento, que pregava o batismo de arrependimento. E Jesus também veio pregar arrependimento para as pessoas. Mas com uma pequena diferença, né? João Batista pregava que o reino de Deus, ele estava próximo. Não, o reino de Deus ia chegar. E estava próximo. Mas Jesus dizia que o reino já havia chegado. Ele dizia por onde ele passava, é chegado o reino de Deus. E a gente vai, nessa noite, falar um pouco sobre esse chamado de Jesus. E fato é que desde o início dessa caminhada de Jesus aqui na Terra, ele não decidiu fazer a carreira solo dele. Embora eu acho que aos nossos olhos talvez fosse mais fácil. Estar sozinho, fazer tudo sozinho, talvez fosse mais rápido. Talvez não ia demandar tanto trabalho, não ia ter que ensinar ninguém, não ia ter que ficar explicando as coisas para ninguém. Viria aqui, fazia tudo sozinho, né? Ia fazer, talvez ia ser até em menos tempo, talvez. Mas ele decidiu não trabalhar sozinho, ele decidiu não caminhar só. E ele decidiu transformar pessoas comuns, como a gente já ouviu várias vezes aqui, e transformar essas pessoas comuns em pessoas extraordinárias, em discípulos extraordinários. E ele ensinou esses discípulos a viver de uma forma extraordinária. Eles experimentaram o que era cura, restauração, e anunciaram junto com Jesus esse reino. E nós, como discípulos, quem aqui se considera um discípulo de Jesus? Amém? Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? O que nós podemos aprender com o chamado de Jesus? Nós temos muitas coisas a aprender. Mas antes de começar a introduzir nos pontos sobre o chamado de Jesus, que a gente vai aprender, eu estava refletindo sobre essa questão de chamado. E lá no Getsêmani, próximo de cumprir um dos momentos mais difíceis do chamado, Jesus, ele colocou o seu rosto no chão e ele teve assim um momento único ali, de muita angústia, de muito clamor. Mateus 26 diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava num delicado
do seu ali, prestes a cumprir na reta final ali o seu chamado. E ele estava em grande angústia, ele estava sofrendo, sentindo na pele toda a angústia, todo o peso que ele deveria passar. E ele aqui se expressa: Pai, se for possível, afasta de mim. Mas aqui também ele expressa, no final da frase dele: mas, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O que eu entendo sobre uma das questões do chamado é que o chamado não se baseia nas minhas vontades. O chamado do Senhor não se baseia naquilo que eu acho, naquilo que eu quero, naquilo que eu acho que talvez seja melhor para mim nesse momento. Ou seja, o chamado de Jesus não tem a ver com o que nós pensamos sobre nós, achamos sobre nós. Tem a ver com o que Deus já determinou para nós. Ele tinha um plano para seu filho. E o seu filho, mesmo sendo Deus, ele tinha a escolha. Ele tinha uma escolha. Ele poderia, em algum momento, dizer: não quero. Ele poderia. E ele aqui se expressa a primeira frase: olha, Pai, se for possível, afasta de mim. Mas no final da frase, ele deixa muito claro que ele estava decidido a cumprir o que Deus tinha para a vida dele. E o que nós entendemos sobre isso? Hebreus, lá em Hebreus, veja se está aí no Hebreus 5, versículo 8, diz assim: Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência através dos sofrimentos que padeceu na terra. Jesus, sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer. Ele não andou segundo a sua própria vontade. A Bíblia fala que tudo que Jesus fez estava de acordo com a vontade de Deus. E mesmo ele sendo filho, ele estava aqui, ele era 100% homem, 100% Deus. A Bíblia fala que ele, sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência. Através dessa obediência, né? Versículo 9. Tem o versículo 9 aí? Ou está 8 e o 9 aqui? 8 e 9, né? Através dos sofrimentos que padeceu. Está certo essa versão? Está certo? Está completo o 8 e 9 aí? Eu acho, não sei se ficou faltando um pedaço. Porque diz que, uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se salvação eterna de todos que lhe obedecem. Então, existe um propósito e um chamado de Deus para as nossas vidas. Existe um propósito para você que está aqui nessa noite. Talvez você já ouviu isso, né? Deus tem um propósito na sua vida. E às vezes soa como algo assim tão clichê. Às vezes, talvez, tão frase de gente religiosa: ah, Deus tem um propósito. Mas, de fato, Ele tem um propósito para você. Aqui o versículo diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ou seja, ele veio, ele aprendeu a obediência, ele obedeceu, ele sofreu e ele foi aperfeiçoado. E por causa dele, ele tornou-se essa salvação eterna para todos que ele obedece. E ele é a fonte da nossa salvação. Então, o chamado não se baseia na minha vontade, mas em eu querer estar disposta a cumprir a vontade de Deus. E de vez em quando, talvez aqui no meio da palavra, a gente vai voltar nisso. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E não é os nossos achismos. E muitas vezes nos deparamos com pessoas que dizem que estão de acordo com a vontade de Deus, mas a vida delas está totalmente desassociada à palavra de Deus. Não tem. É muito controverso isso, e na nossa vida não pode ser assim. Para a gente realmente se tornar discípulo de Jesus, como eu perguntei aqui, e a gente cumprir o chamado de Deus, nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. E o chamado de Deus, de Jesus, ele começa, número 1, com o cumprimento da palavra profética. Próximo slide, João, por favor.
número 1. Começa com o cumprimento da palavra profética, que está em Mateus 4, 15 e 16. Diz assim: quando Jesus ouviu... Está aí? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isso quem escreveu foi Mateus. Há um tempo atrás, umas semanas atrás, nós tivemos um estudo sobre as bem-aventuranças, né? O Renê, para quem estava aqui, a gente aprendeu. Mateus, discípulo de Jesus, ele escreveu o seu livro para os judeus. E ele escreveu esse livro para dizer que Jesus Cristo era o Messias. Então, o contexto todo de Mateus era voltado para o seu povo, seu próprio povo. E tudo aquilo que, eu acho interessante, tudo aquilo que Jesus viveu, ele fez questão de cumprir o que estava escrito, né, a seu respeito. E quando nós lemos esse versículo aqui de Mateus, ele fala da promessa de Jesus, que viria Jesus, viria uma luz, mas aqui deixa claro Mateus que não era apenas sobre a nação de Israel. Essa luz e essa salvação não era só para o povo de Israel, mas é para todo aquele que crê. A Bíblia fala em Isaías 9, coloca lá no próximo slide, Isaías 9, 2. Isaías viveu cerca de 700 a 750 anos antes de Jesus, certo? 750 anos antes de Cristo, e Isaías escreveu: um povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O chamado de Jesus, depois que Jesus veio, 750 anos depois, lá no finalzinho de Mateus, Jesus vai falar assim, ó, ide, vão por toda a terra, pregando todas as nações. Só que esse ide de Jesus não foi, não foi só para eles. Isso daí se estende para nós. Isso daqui se estende para nós. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Um dia nós estávamos em trevas. Um dia cada um de nós vivia num tipo de trevas. Não há como dizer que não. Todo mundo aqui um dia teve um encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Você já recebeu? Você lembra do teu chamado, do dia que Jesus te chamou? Você lembra do dia que Jesus se encontrou com você? Você lembra do dia em que você, em trevas, você viu uma grande luz? A luz de Jesus brilhou em um dia na sua vida. Foi o dia que os seus olhos se abriram para Jesus. Em algum momento aqui, vocês devem ter tido esse encontro. E nós estamos aqui, precisamos cumprir o chamado. O que é cumprir o chamado? É dar continuidade à palavra que foi profetizada a nosso respeito. Nós fomos criados para realizar as obras de Deus. Porque nós somos, em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Diz assim: nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticávamos. E aqui eu quero fazer um parênteses. O chamado não tem a ver, como muitos pensam, muitos acham, que eu já vi isso acontecer. Muitas pessoas acham assim, se apegam demais ao chamado. Quando você pensa num chamado, você pensa no ministério. O meu chamado, o chamado de pregar, o chamado de ensinar, o chamado de cuidar de jovens, cuidar de criança, né? E você pensa no fazer. Qual que é o seu chamado? Eu tenho que fazer isso, o meu chamado. E muitas pessoas se apegam no fazer. Se apegam num cargo, se apegam numa função, e elas acham que esse é o chamado. E eu quero só abrir um parênteses e dizer que o fazer as coisas para Deus
na igreja e servir aqui dentro é muito importante. E Deus espera isso de nós. Mas esse não é só esse o chamado. Esse fazer, ele é uma consequência. Porque antes do fazer, existe o ser. E é aqui que eu acredito que seja todo o centro dessa palavra. O ser. É onde as pessoas esquecem. Por que o ser? Porque aqui, Jesus, Deus, ele diz assim, somos criação. Somos criação. Nós não somos mais criaturas, nós tivemos um encontro com Deus. A partir desse encontro com Jesus, nós somos a criação de Deus. Imagem e semelhança do Senhor. E Ele espera que nós sejamos iguais a Ele. Ele espera que a gente tenha atitudes como a dele. Ele espera que a gente tenha pensamentos que agradem a Ele. Fazer coisas e se relacionar uns com os outros que façam bem para o outro, que façam também, que honre o nome dele. E aí depois do ser, ele diz aqui, para fazermos as obras. Então, existe o fazer, mas antes do fazer precisa existir o ser, e os dois estão conectados. O ser, ele é essencial e o fazer é uma consequência. Eu acredito que isso seja o chamado. Muitas pessoas estão ocupadas demais, pensando nas coisas daqui da terra, achando que um cargo vale muita coisa. O cargo define quem ela é. E eu quero te dizer, meu irmão, que cargo não define ninguém. Aquilo que a gente faz é para o Senhor. A gente tem que fazer, tudo aquilo que a gente fizer aqui, tem que apontar para alguma coisa. E esse alguma coisa não é nós, tem que apontar para Cristo. Amém? Então, a gente faz porque nós somos só servos. A gente faz porque primeiro nós somos. Eu faço porque primeiro eu sou filha de Jesus. Eu faço porque eu sou filha de Deus. Eu faço porque eu quero ser parecida com Cristo. E aí, eu faço. E aí o que eu faço, eu não vou esperar de pessoas. Eu vou apontar para Jesus. Deu para entender essa diferença? Amém? Então, no número 2, o chamado de Jesus, ele leva todos à decisão pelo arrependimento. Mateus 4,17. Diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar. Pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E o que era o reino de Deus? Era o próprio Jesus. Jesus estava entre eles. Era a mesma coisa, ele diz assim, arrependam-se agora, porque a presença de Deus está manifesta aqui, através de mim. O Deus encarnado está aqui no meio de vocês. Eu cheguei, o reino de Deus está aqui. Arrependam-se. E sabe, irmãos, o que eu vejo que acontece muito, essa palavra arrepender. É uma palavra que para muitas pessoas tem dificuldade de se arrepender. Porque muitas pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si e enxergar como que elas estão. Porque é muito mais fácil isso é do ser humano, é muito mais fácil a gente olhar para o outro e ver o erro do outro. E a gente apontar aonde que o outro tem errado. Mas quando se trata de nós, é tão difícil a gente olhar para dentro de nós e dizer assim, eu preciso me arrepender. E esse arrependimento é um convite. Jesus passava por esses lugares, e Jesus passava por essas multidões, e as pessoas, ele falava assim, se arrependa, se arrependa. O reino de Deus está aqui, eu estou aqui, você precisa se arrepender para você se chegar a mim. E esse é um convite de Jesus para nós nessa noite. E cabe a nós aceitar ou rejeitar. E o que eu quero convidar você nessa noite é olhar, é parar um pouquinho e pensar. Como que está sendo, quando foi a última vez que eu orei pedindo ao Senhor perdão, né? Perdoa, Senhor. Oxe, meu pensamento não foi legal. Infelizmente, nossa mente ela é muito atacada o tempo todo. Não sei a de você, mas a minha é o tempo todo. A gente está sendo bombardeada, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer. Estamos cercados de muitas coisas que ativam ali a nossa cabeça. A gente tem que ficar pensando toda hora, resolvendo coisas. E às vezes passa pensamentos. Talvez eles não se consumam na sua vida, mas se passou... Fala assim, me perdoe. Né? Não tenha aquela postura
de que está tudo bem. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, aquele que acha que não precisa se arrepender de nada. Existem pessoas que falam bem assim, se eu pudesse voltar atrás de tudo aquilo que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Já viu alguém assim? Eu não me arrependo de nada, porque se eu me arrepender, é como se eu estivesse apagando a minha história. Gente, por favor, Jesus fala, se arrependa, minha filha, se arrependa. Porque nós carecemos da graça, da glória do Senhor. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. E esse é um convite do Senhor para as nossas vidas. E isso é uma evidência de ser discípulo de Jesus. Falamos aqui, o título é O Chamado. Só quem atende ao chamado é quem é discípulo. E se você é um discípulo, você precisa ter uma vida diária de arrependimento. Amém? E número 3, o chamado de Jesus está direcionado a todas as pessoas. Mateus 4, 18 diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando os redes ao mar, pois eles eram pescadores. Eu acho muito legal a história de Jesus, quando chama esses irmãos e mais os outros 2. Enquanto Jesus Cristo andava sobre a terra, nada do que ele fazia era sem propósito. Foi falado ainda agora aqui que tudo o que ele fazia era com propósito. Ele tinha que cumprir exatamente tudo que estava escrito a respeito dele, né? E ele cumpriu mesmo, tudo. E ele tinha um objetivo claro, levar a sua obra para as pessoas. Nesse momento específico, vimos Mateus narrando, Jesus conhecendo lá os discípulos, André, Tiago, Pedro, João. E no versículo de João 3,16, foi falado aqui na hora do louvor, esse versículo. Quem sabe esse versículo memorizado? Esse versículo, para quem é antigo, quem aqui tem mais de 20 anos de igreja? João 3,16. Porque Deus amou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, Deus, Ele amou o mundo. E aqui diz que mundo significa a todos, toda a humanidade. Jesus, Ele tem um amor por todas as pessoas. E o mais incrível é que Ele amou aqueles discípulos. Ele poderia ter feito tudo diferente. Eu fico pensando naquela época, principalmente em Jerusalém, que era o lugar onde existia tantos, vamos supor assim, vamos dizer, teólogos, os doutores da lei, os mestres, os estudiosos. A lei de Moisés é muito difícil. Não é difícil de memorizar, de entender. Praticamente é impossível viver tudo ao pé da letra, não tem como viver. E existiam pessoas dedicadas a isso. Pessoas que, se Jesus falasse assim, qualquer coisa, rapidamente eles teriam esse entendimento. Mas Jesus não foi para eles. Jesus escolheu ir para uma praia, ir lá buscar pescadores, trabalhadores, homens trabalhadores. No 4, o chamado de Jesus nos compromete a transformar vidas. Mateus capítulo 4, 19 diz assim, disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esses dias eu estava ouvindo um pastor conversar e ele falou que se Pedro fosse brasileiro, talvez o português do Pedro seria aquele português bem clássico das pessoas que não conseguem conjugar o verbo, nós fomos, nós vai, nós foi. Talvez Pedro falasse dessa forma. Nós fizemos, nós fazemos. Ele era muito simples. E Jesus veio para eles. No meio desses pescadores, Jesus viu o coração deles. E eu acho muito engraçado, porque eles eram tão simples, que Deus falou na linguagem deles. Olha o que Jesus falou. Sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles entenderam. Por quê? Porque eles eram pescadores. E foi a analogia que Jesus pescou eles, de fato.
Eles pescavam peixe. Ele falou, a gente vai pescar homem, não sei como que vai ser isso, mas bora, vamos lá. O nosso ministério não é sobre apenas realizar algo para a igreja local. Não é. Ele é um cumprimento à nossa missão no reino, mas principalmente para dar significado a um mundo perdido. Aqui, esse ambiente que nós estamos é um ambiente muito bom da gente estar. A gente louva, a gente ora, a gente adora, a gente está aqui, recebe uma palavra. Mas o cumprimento do nosso chamado, o nosso chamado que todo mundo aqui tem, não é para estarmos aqui dentro somente fazendo, como eu falei. É importante o serviço e Deus espera isso de cada um de nós. Amém? Deus espera, porque eu já falei, já fui pregado, muitas vezes o pastor falou, Deus colocou coisas preciosas dentro de nós. Cada um de nós recebeu de Deus uma porção, um revestimento do Espírito Santo, algo que o que ele tem eu não tenho, o que eu tenho ele não tem, e isso a gente se completa. Isso significa a multiforme... Fala isso de novo. Fugiu a palavra. Sabedoria. A multiforme sabedoria e graça. O agir de Deus na igreja é isso. Ele usar um de um jeito, ele usar o outro do outro jeito. E ele espera isso de nós. E ele espera, mas não só para ficarmos aqui dentro. Não só para a gente atuar aqui dentro, mas principalmente a gente atuar lá fora. E isso que ele nos deu é para a gente colocar em prática lá fora. Quando cada um de vocês saírem por aquela porta ali, cada um vai para uma casa, cada um vai para uma rua, vai para um bairro. A sua semana, cada um trabalha num lugar. É nesse lugar que o chamado de Deus precisa estar atuante na sua vida. Você precisa levar tudo isso daqui, para esse lugar onde você vai. Amém? Não é só aqui, é lá fora, é no mundo, para brilhar a sua luz brilhar lá fora. Aqui, Mateus 5, 14, 16, diz exatamente assim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a quem? A quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. E isso daqui é o cumprimento também do chamado. Nós temos Jesus, o Espírito Santo nos revestindo. Quando nós oramos e pedimos, Ele vem. Quando falta sabedoria, Ele dá. Quando falta força, a gente clama, Ele dá. E a Bíblia fala, lá fora vocês são a luz do mundo. Vocês não são a luz da igreja, vocês são a luz do mundo. É lá fora que nós precisamos ir. E a gente precisa, e as pessoas, aqui diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens. As pessoas precisam olhar para nós e elas têm que ver Jesus em nós, para que vejam as obras. As obras significam o que nós fazemos. Aí chega a questão do fazer de novo. Mas antes de se fazer, só vai apontar para Jesus se primeiro eu não sei se eu vou falar certo, a gente sei, eu ia falar igual Pedro, né? A gente tem que ser. Se nós formos, né? Então, isso é o chamado de Jesus. E aqui tem uma reflexão que eu gostaria que você pudesse pensar. As pessoas têm visto as nossas boas obras e têm glorificado a Deus quando nos veem? Quando elas veem a forma que a gente fala com os outros, que a gente trata os outros, elas conseguem ver Jesus, né, na nossa vida? Cumprir o chamado de Jesus não tem a ver com cargos e posições na igreja. Tem a ver com vida de santidade. Isso aqui é importante, é o ser. Tem a ver com vida de piedade. Tem a ver com caráter. Tem a ver com como eu trato as pessoas no meu dia a dia. E aqui não está no slide, mas eu gostaria que o João abrisse em Atos capítulo 1. Atos era a igreja primitiva e estava crescendo. Eles estavam fazendo coisas extraordinárias ali. Daí a igreja começou a crescer. E olha só que interessante. Ali tinha os apóstolos e eles não estavam dando mais conta porque a igreja estava crescendo. E então
Atos 1, capítulo 1 não. Gente, eu coloquei Atos 1, 3, mas veja se é Atos 1, 3. É Atos 6, né? Isso que eu ia falar. Não, eu li errado, é Atos 6. Atos 6. Olha o que acontece em Atos 6. Atos, capítulo 6. É que eu escrevi errado, mas eu já sabia que estava errado. Eu escrevi errado, sabendo que estava errado. Capítulo 6, João. Aqueles dias, crescendo o número de discípulos, a igreja estava crescendo, estava se expandindo. Os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus. Tinha irmão dentro da igreja brigando. Misericórdia, só acontecia lá, porque aqui não acontece. Os irmãos não brigam aqui. Aí eles estavam brigando. E aí eles falaram assim, qual que era a briga dele? As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Olha só. Na distribuição do alimento ali na cesta básica. O Ministério da Ação Social estava meio que não fazendo a distribuição para certas viúvas. E eles começaram a reclamar. Nossas viúvas estão sendo esquecidas. Não estão recebendo a cesta básica. Ministério da Ação Social. Olha o pré-requisito para atuar no Ministério da Ação Social. Próximo versículo. Versículo 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Ou seja, eles, os apóstolos, eles tinham ali a incumbência de pregar a palavra, de ensinar. Eles não iam ter que deixar de fazer isso para ir lá servir e distribuir cesta básica. Próximo versículo. E aí ele disse assim: irmãos, escolham quem? Entre vocês aí, ó, levante 7 homens. Agora, olha que legal. Olha o pré-requisito para atuar no ministério. De bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Eles tinham que ser cheios do espírito. Olha que coisa legal. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é profunda. Às vezes a gente acha que, porque eu atuo com criança, tem que ser qualquer pessoa, tem que ser de qualquer jeito. Não! Tudo que nós fazemos para Deus precisa ter excelência. Tudo que nós fazemos para Deus, seja você estar numa escala de uma recepção ali, a escala de ficar ali vigiando os carros, Deus está olhando o seu coração. Não tem diferença para Deus o estar aqui na frente, tocando, cantando, ministrando a palavra, e estar ali sentado, às vezes na cantina, na cozinha, servindo em outro lugar que ninguém vai te ver. Deus vai te ver. Deus, ele está te vendo. Então, olha que legal. O pré-requisito, antes de você se apegar a um cargo, não é você fazer aquilo, é você ser. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Isso é um exemplo para nós, se queremos ser realmente, de fato, discípulos de Jesus. Amém? E número 5, o chamado de Jesus exige uma renúncia. Mateus capítulo 4, do 20 a 22, lá no slide, João. Mateus 4, 20 a 22, diz assim. Mateus 4, é a número 5, exige uma renúncia. Diz assim: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. No mesmo instante, eu até coloquei, eu esqueci de colocar, eu coloquei ali, negrito. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Jesus passou e Jesus falou: vem, me siga. Jesus não prometeu nada para eles. E a Bíblia fala que eles, no mesmo instante, eles deixaram rede, eles deixaram o pai, eles deixaram o barco. Talvez não faça sentido para você isso. Mas quantas vezes, há quanto tempo Jesus tem chamado pessoas
e as pessoas não estão dispostas a renunciar. Há quanto tempo Deus tem chamado pessoas e as pessoas falam assim, mas sabe por que eu não faço isso? Porque eu tenho uma vida muito assim, porque eu tenho isso aqui. Eu não quero abrir mão disso aqui. Sabe, as pessoas querem seguir Jesus, mas elas não querem renunciar. Sabe, já ouviu falar da expressão o amigo do Evangelho? Os amigos do Evangelho, os amigos que se acham amigos de Jesus, aqueles que seguem Jesus de longe, aqueles que vêm só no domingo quando sentem vontade, aqueles que não querem se comprometer porque é pesado demais todo domingo estar na igreja. Aqui a Bíblia fala, eles no mesmo instante deixaram, e eu fiquei perguntando, nossa, aqui fala o pai e o barco. Deixar ali o pai, a figura do pai, para mim, é uma figura de proteção, uma figura de segurança. Deixaram o seu pai, eles trabalhavam com o pai, deixaram o barco, que significa o próprio sustento deles, e simplesmente foram embora. Falei, meu Deus, gente, esse povo não tinha filho, não era casado, não. Então eu fico pensando, não sei, né? Tá aí o estudioso, depois pergunta para o René, mas eu penso assim, eles eram casados, eles tinham filhos. Alguns eram bem novinhos, que eu sei. Outros eram um pouco mais velhos. Alguns tinham família, outros eu não sei. Eu sei que Pedro já era mais velho. Pedro tinha família. E largou. Todos eles foram embora com Jesus. E os discípulos de Jesus entenderam que era necessária uma decisão imediata diante do chamado de Jesus. Eles não apenas tomaram uma decisão de seguir, mas eles renunciaram ao que eles tinham. Gente, quando nós falamos sobre chamado, sobre igreja local, sobre coisas, quantas vezes já ouviu o pastor falar, olha, o ministério infantil, sempre é o ministério que está ali precisando. Não é um favor que você vai fazer para a igreja. Sabe, essas pessoas que pensam que se trabalhar fazendo alguma coisa na igreja, estão fazendo um favor para o pastor, não entenderam o que é igreja, o que é ser igreja. Isso daqui é a extensão da nossa casa. Nós precisamos amar a igreja. A nossa igreja está em obras. Então, se ela está em obras, não é só o pastor que está envolvido. Todo mundo tem que estar envolvido. Todo mundo tem que ficar preocupado também com o boleto que mês que vem vai vencer. Todo mundo tem que estar. E agora, como que a gente vai fazer? Você já parou para perguntar, o que eu posso fazer? Então, isso daí é ter igreja, isso daí é atender o chamado, é você estar preocupado, é você estar envolvido. Agora, tem pessoas que querem seguir, mas não querem renunciar à sua própria vida. Isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é quando você entra no nível de renúncia, você vai renunciar o teu tempo, você vai renunciar a questão financeira lá, se você estava guardando dinheiro, você sente no teu coração de contribuir na obra, não fica relutando contra isso. Se você conhece pessoas que podem contribuir, não fique com vergonha de falar, mas o que a pessoa vai achar de mim? Deixa a pessoa achar o que quiser de você, faça a sua parte. Vai lá, coloca no WhatsApp, quantas vezes a gente gasta nosso tempo compartilhando um monte de besteira na internet, às vezes indireta para o outro irmão, compartilha lá o vídeo da obra. Compartilha lá o Pix da igreja. E ore, interceda ali naquela sua postagem que alguém vá fazer um Pix para a obra da igreja. Eu não estou aqui fazendo nada falando da obra porque o pastor me mandou, não. Eu estou porque eu realmente está aí, Deus conhece o nosso coração. Ficamos preocupados com essa questão. Né? É uma obra, nós precisamos estar envolvidos. Precisamos nos envolver, orar. Se você não pode contribuir, mas você orou essa semana pela obra, já orou pedindo direção, Senhor, como que nós vamos fazer? Como que vai ser? E a gente precisa se preocupar. E não só com o nosso umbigo, não só com a nossa casa. E não ter aquelas orações egoístas, Senhor, abençoa a minha família, abençoe o meu trabalho, abençoe o meu. Vamos parar de olhar um pouquinho para o meu e a gente olhar um pouquinho para o outro. Isso é ser igreja, isso é ser discípulo. E número 6. Antes do número 6, o que te atrapalha hoje? Qual que é a área da sua vida que precisa de renúncia? Qual que é a área que Deus está ali te chamando para fazer alguma coisa, mas você fica relutando porque você não quer abrir mão de uma coisa, porque você tem alguma coisa assim que você está ali no seu coração relutando, Deus já te chamou e você ainda não renunciou? Por isso que eu quero perguntar mais uma vez, lembra do dia que Jesus te chamou?
Jesus não te chamou para você seguir Ele só de vez em quando. Jesus chamou você e chamou a mim, assim como chamou esses homens, para ter uma vida completamente transformada. Amém? Número 6. Jesus nos leva a uma resposta integral. Mateus 4, 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O chamado de Jesus não era sobre ensinar as pessoas sobre uma coisa que eles iam ver só depois que Jesus ressuscitasse, não. O chamado de Jesus veio com evidência. A cruz foi a maior evidência do amor de Deus por nós. O chamado de Jesus foi seguido de evidências, milagre, prodígio, cura, restauração. E qual é, na nossa espiritualidade, como que ela está se manifestando no mundo? Qual que é a evidência que nós estamos mostrando para as pessoas? Nós dizemos que temos Jesus. Como que está se manifestando? Como que as pessoas estão nos vendo? A Bíblia fala sobre a verdadeira religião, meu irmão. Qual que é a verdadeira religião? Lá em Tiago 1,27 diz: a religião que Deus, Ele aceita. Sabe qual é a religião? Não é que todo mundo seja um religioso dizendo que vai para a igreja todo domingo. Não é. Embora estar aqui é muito importante, já foi pregado sobre isso. Mas a religião que o Pai aceita é o quê? É cuidar dos órfãos. É cuidar das viúvas em suas dificuldades. É não se deixar corromper pelo mundo. É você viver uma vida de renúncia. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Isso é a verdadeira religião. O nosso chamado é para viver pelo que Cristo morreu. Por quem Cristo morreu? Por pessoas. E a gente precisa se importar com as pessoas. E não escolher com quem que eu vou me importar. É por todo mundo. Se Ele amou todo mundo, a gente precisa amar também. E por último, o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras. Mateus 4, 23, 25 diz assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. O nosso chamado não possui fronteiras. Jesus, Ele fez, meu Deus, Ele fez uma revolução por onde Ele passava. Eu penso naquelas cidades alvoroçadas, querendo chegar perto dEle para ser curado, para ser restaurado. E aí, morreu ali? Não. Nós somos a continuidade desse ministério de Jesus. Esse é o nosso chamado, transformar pessoas e ambientes aonde Deus tem nos levado. Na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com aquele relacionamento difícil do seu amigo, da sua amiga. Não fique alheio a isso. Não diga assim, não vou me envolver. Eu já tenho problema demais. Isso não é ser uma postura de discípulo, é você orar por essa pessoa. É você colocar causas de pessoas problemáticas do seu lado e dizer: Jesus, como que eu posso alcançar essa pessoa? Então, para concluir, o cumprimento de Jesus, o cumprimento do chamado de Jesus nos transformou de pessoas comuns em extraordinários discípulos. Agora o seu chamado tornou-se a extensão do nosso chamado. E existem aqui 2 chamados que nós recebemos de Jesus. E eu gostaria de fazer isso. Gostaria de falar sobre o primeiro. Entregar a sua vida completamente a Jesus. Existe alguém aqui que nunca, até hoje, nunca fez essa oração de entrega? Nunca, de verdade, orou e falou assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Existe alguém aqui que gostaria de fazer essa oração nessa noite? Uma oração de entrega? Uma oração de entregar a sua vida? Se não, se todo mundo aqui já entregou a sua vida a Cristo, amém. Amém. Mas existe aqueles que ainda não chegaram no nível de renúncia. Precisam renunciar para atender a esse chamado. A Bíblia fala do levar as boas novas no Evangelho. A Bíblia fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão aquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Jesus quer contar com a gente para pregar as boas novas.
para falar do amor de Jesus para as pessoas. As pessoas estão doentes lá fora. E eu, infelizmente, afirmo que não é só lá fora. As pessoas, elas estão doentes. Todos nós precisamos de Jesus. Existe aqui um chamado e um convite para Jesus, para todos nós nessa noite. Levar as boas novas do Evangelho. Você conhece as boas novas do Evangelho. O que esse Evangelho fez na sua vida? Feche os seus olhos e pensa. O que esse Evangelho transformou a sua vida? Quem você era? Quem você era antes de ser alcançado por esse Evangelho? Quem você era antes de ser alcançado por essas boas novas? O que você fazia? Onde você estava? Jesus te tirou de lá. Jesus tirou você desse lugar. E aí Ele te trouxe para o reino de luz. Ele te mostrou a verdade. Ele te colocou pessoas do teu lado. Ele tem fortalecido a tua caminhada. Não está fácil, não é fácil. Mas eu quero dizer que existe um convite de Jesus para cada um de nós. Nós somos mensageiros de Cristo. Nós precisamos dizer sim a esse chamado se nós queremos ser discípulo de Jesus. Amém? Reflita num trecho dessa canção antes da gente orar. Esse é o momento de você falar com Jesus. Falar com Ele aquilo que os meus olhos viram é preciso consertar nessa noite.